Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que significaria adorar em espírito e em verdade. Bem, o que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana tem a ver com 3 grupos de pessoas: os judeus, os samaritanos e aqueles que viriam a adorar a Deus na nova ordem de coisas que estava para ser estabelecida. A passagem diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4, 23 a 24. A palavra de Deus é a verdade. Portanto, os judeus que adoravam de acordo com a palavra de Deus, adoravam em verdade. Eles adoravam no lugar correto. Eles adoravam no templo de Jerusalém, que era o lugar que Deus havia estabelecido para a adoração judaica no Antigo Testamento. Eles adoravam da maneira correta, com todos os utensílios, com todos os rituais, segundo os preceitos da lei dada a Moisés. Quando o Senhor curava alguém, Ele mandava que a pessoa se apresentasse aos sacerdotes e fizesse as ofertas conforme mandava a lei. Ou seja, Ele reconhecia... Não, o Senhor Jesus reconhecia não apenas o lugar que ele chamava de casa de meu Pai, mas também toda a forma de adoração e como essa adoração era conduzida ali. E ele até reconhecia a pessoa do sacerdote, do sumo sacerdote, como autoridade instituída por Deus. Em Levítico 12, 6, diz que quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Quando o Senhor Jesus nasceu, portanto, os seus pais o levaram ao templo para darem ofertas segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2,24 não faz menção de cordeiro, como havia na lei uma menção ao cordeiro, provavelmente por José e Maria não terem condições para isso. Em Levítico 12,8 diz: mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação e será limpa. Além disso, José e Maria seguiram os outros rituais da lei, como a circuncisão do menino Jesus, os dias da purificação de Maria por 40 dias após o parto. Resumindo, Jesus era um judeu, de família de judeus, seguindo e reconhecendo a lei judaica e a sua forma de adoração. Até então, estava valendo, até aquela época dos evangelhos, estava valendo essa forma judaica de adoração. E a própria mulher samaritana testifica que, segundo os judeus, o lugar de adoração era Jerusalém, pois Deus havia estabelecido um único lugar para adoração. Isso você encontra em Deuteronômio 12, antes mesmo de indicar que lugar seria esse, que lugar físico seria esse. Antes de indicar que seria Jerusalém, Deus estabeleceu que haveria um só lugar. E esse lugar era o mesmo onde Abraão levou o seu filho para ser sacrificado, é o mesmo onde Salomão construiu o templo, é o mesmo onde Jesus foi crucificado, ainda que fora dos portões da cidade de Jerusalém. Os judeus, portanto, adoravam em verdade, isto é, eles adoravam segundo a palavra de Deus, segundo a letra da palavra de Deus. Então eles adoravam em verdade. Porém, não se pode dizer que eles adorassem em espírito, já que, primeiro, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. E segundo, o próprio Senhor testemunhou, citando Isaías 29:13, que aquele povo adorava a Deus com a boca, mas o seu coração estava longe de Deus. Em Mateus 15:8 e também Marcos 7:6, o Senhor fala isso. Os samaritanos, por sua vez, não adoravam nem em espírito nem em verdade, já que eles tinham inventado para si mesmos o seu jeito de adorar, o qual não era segundo a verdade encontrada na palavra de Deus. E também, obviamente, eles não tinham espírito, também não adoravam em espírito. Até o lugar onde eles adoravam era diferente, que até hoje eles adoram nesse lugar, no chamado Gerizim. Eles existem, os samaritanos, até hoje. Mas o Senhor anunciou um tempo em que não seria mais Jerusalém e muito menos Samaria o lugar onde se devia adorar, mas os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Hoje, um salvo por Cristo pode adorar em espírito, porém,
Se a sua adoração não estiver de acordo com a palavra de Deus, ele não estará adorando em verdade. O único documento que nós temos mostrando a vontade de Deus quanto à adoração cristã são as epístolas dos apóstolos. Se nós voltarmos a adotar o local e as práticas judaicas do Antigo Testamento, aí já não estaremos mais adorando em verdade, porque nós não vemos isso na adoração cristã nas epístolas, pelo contrário. A carta de Hebreus é toda ela dizendo para sairmos fora daquele sistema de adoração judaico. Hoje o que você vê na cristandade é uma mescla de preceitos do Novo Testamento com práticas do Antigo Testamento, além de um acréscimo de ideias estranhas e de uma outra dispensação, né, que não é a dispensação que hoje nós vivemos, que tem sua forma de adorar muito bem explicada nas epístolas dos apóstolos. Não se pode dizer que um cristão que acredite que Jerusalém seja o lugar onde deve adorar, esteja adorando em verdade, segundo a nova ordem de coisas que o Senhor anunciou. O mesmo se pode dizer de adorar num local chamado templo. Existe templo hoje? Não existe, o templo foi destruído. Até mesmo pelos preceitos do Antigo Testamento, seria uma abominação construir um templo em qualquer lugar que não fosse Jerusalém. E pelas epístolas nós aprendemos que o templo agora não é um lugar de pedras, mas é o conjunto dos cristãos ou a igreja. E também é o próprio crente individualmente, porque esse tem o Espírito Santo habitando nele. Somando tudo isso, juntando tudo, o que nós víamos na adoração judaica como templo, clero, cantores, músicos profissionais, incenso, vestimentas, instrumentos cerimoniais, utensílios, dízimos, altares, etc, etc, etc. Qualquer agrupamento de cristãos que inclua na sua adoração esses elementos do judaísmo não está adorando segundo a verdade da palavra de Deus, que é encontrada na doutrina dos apóstolos, não está adorando em verdade. Você perguntou ainda sobre o ministério da dança. Eu pergunto, onde encontrar ministério da dança na adoração da igreja, do modo como ela é revelada na doutrina dos apóstolos? Eu nunca vi. Quando nós não adoramos em espírito e em verdade, em conformidade com a palavra de Deus, que foi dada à igreja, nós corremos o risco de recriar uma adoração judaica, ou então agirmos como samaritanos, ou inventarmos coisas como essa dança. Deus não reconhece nem uma coisa nem outra como sendo adoração em espírito e em verdade. Caso contrário, Jesus não teria dito, quando ainda existia uma adoração judaica, ele não teria dito: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4, 23. Então agora você faça uma análise do lugar que você adora e a maneira como você adora. Você está adorando em espírito e em verdade? Ou você está buscando uma mescla de judaísmo, de elementos judaicos com elementos cristãos? Aí você não está adorando em espírito e em verdade.